Bom, então esse vídeo é para a gente tratar dos principais aspectos e das dúvidas que surgiram em razão do estudo do recurso sentido estrito. Nós vimos ainda em sala a teoria geral dos recursos, e o recurso sentido estrito é o primeiro recurso em espécie que a gente está vendo. Eu coloquei na sequência os questionamentos que foram feitos por vocês, e com base nesses questionamentos eu vou avançando com a matéria até que a gente passe por toda ela até o final. Primeira coisa que eu coloquei na ordem aqui. Houve um questionamento a respeito da compatibilidade do recurso sentido estrito e o modelo garantista previsto na nossa legislação penal e processual penal, especialmente na Constituição. Eu acho que é até natural que surja um questionamento nesse sentido, porque o recurso sentido estrito ele é muito criticado pela doutrina, né, pela natureza dele. E essa é uma situação que até a gente vai falar mais adiante, que tem muito a ver com a falta de uniformidade na legislação processual penal brasileira. Nós temos, em épocas sucessivas, caminhos diferentes na estrutura processual. Uma hora é um caminho X e nós temos várias alterações, outra hora é um caminho Y, nós temos outras alterações no sentido oposto, e isso gera, obviamente, alguma confusão, como a gente vai ver ao longo da nossa apresentação. Mas, especificamente em relação ao modelo garantista, é importante dizer o seguinte: a Constituição Federal ela não estabelece expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Disse isso para vocês quando nós estudamos os princípios relativos aos recursos. Por outro lado, ela estabelece uma regulamentação do sistema judiciário e estabelece competências dos tribunais para julgamento de recursos, ou seja, ela prevê expressamente os recursos. Embora ela não diga lá no capítulo das garantias individuais que há um princípio constitucional, ela se baseia, obviamente, na estrutura que foi criada para o Poder Judiciário. Então, nós temos os tribunais, desde os tribunais estaduais, passando pelos tribunais regionais federais, passando pelos tribunais regionais temáticos, como os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho, e chegando até os superiores, tanto o STJ quanto o STF, quanto os tribunais também superiores das justiças temáticas, da justiça militar, da justiça do trabalho e da justiça eleitoral. Então, todos esses tribunais, eles têm previsão constitucional e competência prevista constitucionalmente para apreciação de recursos, ou seja, o recurso faz parte da organização judiciária brasileira. Não bastasse isso, ou não fosse suficiente isso, nós temos também dois tratados internacionais, dois documentos internacionais. Tem alguém com o microfone aberto? Poderia fechar, porque está dando um chiado aqui. Acho que atrapalha. Obrigado. Então, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são dois documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e esses dois documentos prevêem expressamente o direito ao recurso em matéria penal. O pacto no artigo 2º e a declaração no artigo 8º. Então, tem expressamente lá que todas as pessoas acusadas criminalmente, todas as pessoas que litigam judicialmente têm direito a uma revisão das decisões da instância superior. Então, é possível dizer que sim, todo o sistema recursal brasileiro ele está de acordo com a estrutura garantista da Constituição Federal e dos documentos internacionais que o Brasil participa. Porém, é preciso deixar claro que esses documentos e a própria Constituição, de certa forma, eles são organizadores de uma estrutura. Então, não significa que o legislador ordinário não possa reestruturar o sistema recursal brasileiro. O que não pode acontecer é retirar completamente a possibilidade de recurso em uma determinada circunstância. Nós não podemos, por exemplo, conviver com um procedimento que seja criado, um procedimento processual penal que seja criado, e que haja uma previsão de que para aquelas hipóteses não há recurso. Vamos imaginar o seguinte: cria-se um procedimento específico para um determinado crime, considerado um crime extremamente grave, por exemplo.
E aí, coloca-se no procedimento da seguinte forma: em razão da gravidade desse delito, não vai haver a possibilidade de recurso para a segunda instância. Isso não é possível, certo? Por outro lado, nós temos limitação do sistema recursal. Então, por exemplo, no caso dos juizados especiais criminais, não existe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos primeiro julgamento do juiz monocrático, temos o recurso ordinário para a turma julgadora, que é também formado por juízes de primeira instância, e a partir daí, se for o caso de recurso, tem que ser direto para o STF. Não tem recurso para o Tribunal de Justiça, a não ser no caso de eventual uniformização de jurisprudência que tem as câmaras, e não tem recurso para o STJ, mas existe o recurso da decisão do juiz monocrático, e existe a possibilidade do recurso extraordinário, ou seja, existe a possibilidade do Supremo corrigir uma ofensa à Constituição Federal. Então, o que nós não podemos admitir no nosso sistema é que não haja recurso para determinados tipos de ação penal, tá certo? Isso seria contrário ao sistema garantista que nós temos, e especialmente a previsão no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 2º, e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 8. Então, isso é possível se afirmar. Bom, então essa era uma primeira colocação. Na esteira dessa situação de organização do sistema recursal, a gente já pode ver um segundo questionamento que causou bastante dúvida em vocês: a questão do recurso ordinário e do recurso extraordinário. Então, eu vou dizer novamente o conceito de um recurso ordinário e de um recurso extraordinário. Recurso ordinário é aquele que permite que haja a revisão ampla da decisão. E quando eu digo revisão ampla, eu estou falando em análise de questões de fato e análise de questões de direito. Então, numa ação penal, eu posso discutir o fato em si, eu posso discutir as provas em si, eu posso discutir a forma como o direito está aplicado, né? Então, eu posso dizer, olha, o juiz está dando valor a esse depoimento da testemunha X, mas a testemunha X não merece crédito. Quem merece crédito é a testemunha Y. E aí eu vou colocar as minhas razões. Eu estou discutindo fatos, né? Ou eu posso dizer, olha, houve cerceamento de defesa, porque eu queria fazer a cariação da testemunha X com a testemunha Y, e o juiz me negou. Aí eu estou discutindo direito. Eu estou discutindo o meu direito de, com base no princípio da ampla defesa da Constituição e com base na previsão no Código do Processo Penal da possibilidade de acariação, de exercer esse meu meio de defesa e, portanto, produzir a prova que eu quero. Esse é o recurso ordinário. Ele permite a discussão ampla. Não significa que eu seja obrigado a discutir amplamente a questão. Não significa que, para que eu faça uso de um recurso ordinário, necessariamente eu tenha que discutir fatos e direito. Eu posso discutir só fatos, eu posso discutir só direito, né? Isso depende em primeiro lugar, da sucumbência que permite o recurso, ou seja, depende de eu ter um prejuízo com a decisão e o recurso me permitir um ganho, e aí eu preciso ter essa matéria para poder discutir, e depende também do meu interesse, né? Eu sou condenado. Eu não preciso necessariamente pedir a minha absolvição e discutir os fatos. Eu posso me convencer de que é impossível obter a condenação e discutir simplesmente a aplicação da pena. E aí eu estaria discutindo uma matéria mais restrita e muitas vezes só de direito, certo? Então esse é o recurso ordinário. O recurso extraordinário é aquele em que só se admite a discussão da aplicação do direito, ou seja, só se admite a aplicação no sentido de interpretação da lei, seja legislação infraconstitucional, e aí nós vamos ter especialmente o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, seja a questão constitucional, e aí nós vamos ter especialmente o recurso extraordinário para o STF. Então, vejam, nós temos uma primeira instância, e aqui eu estou falando dos processos comuns, né, que não tem julgamento por foro de prerrogativa de função, julgamento na primeira instância, recurso para a segunda instância, seja recurso para o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
seja recurso para os TRFs, seja recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um recurso sempre ordinário. Por quê? Porque os tribunais de justiça, os TRFs e os tribunais regionais eleitorais, eles têm competência para analisar fatos e direitos relacionados às questões penais apreciadas na primeira instância. Detalhe, não falei de tribunais regionais trabalhistas porque a Justiça do Trabalho não tem competência penal, tá? Então, lembrando sempre disso, a competência penal vai ficar restrita à Justiça Comum Estadual, à Justiça Federal e à Justiça Eleitoral. Retomando, então, recurso ordinário, discussão de fato e de direito. Recurso extraordinário, discussão apenas de direito. Então, quando eu subo do Tribunal de Justiça, do TRF, do TRE, para o STJ, para o STF ou para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vou discutir apenas questão de direito. Eu não vou mais poder discutir esses recursos se a testemunha A falou a verdade ou a testemunha B que falou a verdade. Acabou isso. Então, é por isso que esse recurso é extraordinário. E é por isso também que nós podemos dizer que não existe no Brasil uma terceira instância, uma quarta instância, como algumas pessoas afirmam. Nós temos primeira instância, segunda instância, formada por tribunais de justiça, por TRF e por TRFs e por tribunais regionais eleitorais, e depois nós temos as instâncias superiores, que recebem apenas recursos extraordinários. Então, por que o Aury Lopes Júnior coloca lá no livro dele que o recurso em sentido estrito é um recurso que pode ser tanto ordinário quanto extraordinário? A resposta é porque na fundamentação do meu recurso em sentido estrito, eu tanto posso discutir questão de fato como questão de direito. Isso vai depender da hipótese que eu escolhi no artigo 581, dependendo da decisão que eu quero discutir, né, e dos argumentos que eu vou apresentar. Então, ele é tanto um recurso que discute a via ordinária como a via extraordinária. Porém, ele vai ser sempre um recurso da primeira para a segunda instância, né? Então, ele, em tese, vai ser sempre um recurso que deve ser classificado como ordinário, porque ele permite a análise de fato, né? Então, eu não sei se essa colocação do Aury é a mais adequada lá na parte do recurso em sentido estrito, porque pode causar uma certa confusão. Se a gente tivesse que classificar o recurso em sentido estrito, nós teríamos que classificá-lo como recurso ordinário. Por quê? Porque ele admite discussão de fato, né? E, obviamente, que ao admitir discussão de fato, ele também admite discussão de direito. E aí nós deixaríamos a classificação em extraordinário apenas para aqueles recursos que não admitem a discussão de direito, certo? Deixa eu dar um recado para vocês. É muito complicado a gente fazer, ao mesmo tempo, atender o chat e falar a respeito da matéria. Então, eu gostaria de fazer o seguinte: como a gente não tem tantos tópicos assim, é uma matéria relativamente rápida, ao final, a gente discute eventuais dúvidas que forem surgindo, para que a gente não fique picotando a apresentação e fique complicado o entendimento, tá certo? A segunda questão que colocou muita dúvida, né, que suscitou muita dúvida para vocês, foi a questão do rol de hipóteses do artigo 581, né? A famosa discussão. É um rol que se pretende exaustivo, mas os tribunais passaram a admitir a interpretação extensiva e isso vai gerando cada vez mais questionamento. Bom, para eu falar disso, eu vou precisar voltar um pouco no tempo para a gente compreender, especialmente aquilo que eu disse lá no início, em relação à falta de uma orientação específica a respeito do direito processual brasileiro. Então, veja, nosso Código de Processo Penal é de 1941. O Código de Processo Civil, que foi revogado em 2015, ele era de 1973. E esse Código de 1973, ele trazia a previsão do agravo de instrumento sem um rol de hipóteses. Então, como o Código dizia, das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Ponto final.
E aí, no processo civil, nós tínhamos a seguinte lógica: decisão definitiva ou decisão com força de definitiva, ou seja, decisões que colocam fim ao processo, à relação processual, são atacáveis por apelação, recurso mais amplo. Decisões interlocutórias resolvem questões importantes que podem causar prejuízo às partes, mas no curso do procedimento, sem encerrar a relação processual, são atacáveis por agravo. Tá certo? E, durante todo o tempo de vigência do Código de Processo Civil, e até mesmo antes disso, o recurso em sentido estrito ele era muito questionado. Por quê? Porque havia quase um consenso entre os processualistas de que prever um rol de hipóteses é sempre um risco muito grande e, invariavelmente, vai fazer com que algumas situações fiquem descobertas, ou seja, fiquem fora desse rol que se pretende exaustivo. Então, quando se fala em rol exaustivo, o que significa? Que nós só poderíamos entrar com recurso naquelas hipóteses. Fugiu dali, não tem recurso em sentido estrito. O que foi acontecendo ao longo do tempo? A jurisprudência foi se firmando no sentido de que admitia-se a interpretação extensiva. O que é a interpretação extensiva? Ora, eu tenho recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia ou queixa. E não tenho previsão expressa de recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia ou queixa. O que é o aditamento da denúncia ou queixa, se não uma nova denúncia, uma nova queixa, um novo pedaço, né, daquele pedido que é colocado para o juiz decidir? É exatamente a mesma coisa. Então, qual é a lógica de caber recurso em sentido estrito contra um e não contra o outro? Então, essa interpretação extensiva que foi sendo admitida escancarou a situação, deixou claro que o rol que foi feito lá em 1941, e com algumas mudanças ao longo do tempo, não conseguia cobrir todas as hipóteses. E aí, a partir, especialmente a partir dos anos 80, né, nós tivemos algumas tentativas de reforma do sistema recursal penal, processual penal, e em várias delas havia a substituição do recurso em sentido estrito pelo agravo, que seria um agravo nos moldes do agravo do processo civil. E aí era comum se ouvir o seguinte: olha, é muito mais lógico que você tenha um recurso e que esse recurso caiba contra todas as decisões interlocutórias e que você tenha um recurso específico contra as decisões definitivas, que é a apelação, e que esse seja o sistema recursal básico. Isso era praticamente consenso. Só que, como no Brasil nada é muito simples, o que aconteceu? Em 2015, o Código de Processo Civil trouxe uma nova formatação do sistema recursal e apresentou lá no artigo 1015 o agravo com um rol, a exemplo do que acontece com o recurso em sentido estrito. Então, o exemplo que era o Código de Processo Civil passou a não servir mais de exemplo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, sem uma explicação muito lógica, né, retomou aquela ideia de estabelecer um rol. Quando eu digo sem uma explicação muito lógica, houve discussão e o fundamento o agravo tem sido muito utilizado como meio protelatório, então, ao criar as hipóteses específicas de agravo, limita-se o número de agravos dos tribunais. Ou seja, não vai ser qualquer decisão interlocutória que o sujeito poderá recorrer. E aí criam-se decisões que não cabem recurso. Aí nós temos o questionamento do sistema garantista, né? Porque o que aconteceu em relação ao Código de Processo Civil? O que aconteceu é que o STJ se convenceu de que havia hipóteses que não estavam previstas no rol do artigo 1015 e que podem gerar prejuízo insanável para a parte. E aí, o que o STJ fez recentemente? Ele passou a entender que o rol do artigo 1015 ele não é exaustivo. Ele tem de certa forma, mitigada a sua pretensão de ser exaustivo. Então, num julgamento da ministra Nancy Andrighi, ficou assentado de que
esse rol que se pretendia taxativo não pode ser visto como taxativo. Tem que haver uma taxatividade mitigada. Ou seja, agravo do processo civil, que hoje tem um rol, passou a ser a mesma coisa que é, para a jurisprudência, o recurso em sentido estrito. Com um rol que não é perfeito, que deixa margem a dúvidas, e aí o tribunal vai alargando as hipóteses de cabimento. Essa decisão tem sido criticada por aqueles que defendem, né, melhor dizendo, o agravo com um rol, sob o argumento de que nós estaríamos voltando àquela situação anterior, ou seja, possibilidade de recurso contra qualquer decisão. Penso eu que a questão da possibilidade do recurso tem que ser feita à base da análise da possibilidade recursal. Nós vimos lá que o recebimento de um recurso, ele passa por um juízo de admissibilidade, por um juízo de delibação. Então, é nesse momento que o juiz ou que o próprio tribunal poderão impedir que recursos descabidos, que recursos meramente protelatórios, sejam levados a julgamento. E aí, eu passo ao ponto seguinte, né, que é a questão do recurso ser processado nos próprios autos ou ser processado por instrumento, né? Algumas pessoas ficaram com dificuldade de entender essa diferença. A diferença é elementar, é aquilo que está na própria dicção do texto mesmo. O recurso é processado nos próprios autos significa o seguinte: o processo como um todo vai para o tribunal decide aquela questão, devolve o processo para a primeira instância e ele prossegue. Quando a gente diz o processo vai para o tribunal, evidentemente que nos dá aquela ideia do antigo processo físico, né, do processo ainda em papel, né, do processo eletrônico isso é diferente. Mas a lógica é que o procedimento para com o recurso, o processo, seja ele eletrônico, seja ele em papel, ele vai ao tribunal, lá no tribunal ele é alvo de uma decisão, e só após aquela decisão ele retorna ao seu curso normal. O agravo de instrumento, ele forma um instrumento apartado que vai até o tribunal, e no caso, ele pode, inclusive, no caso do processo civil especificamente, ele já é feito diretamente no tribunal, né? Você não faz a juntada do agravo no processo, você vai direto ao tribunal, e são autos apartados, forma fisicamente, seja no meio digital, seja no processo em papel, um auto à parte. E aí ele é julgado nesses autos, e depois da decisão, essa decisão integra o processo. Qual é a lógica disso? A lógica é a seguinte: existem hipóteses de recurso em sentido estrito, isso vale também para o agravo no processo civil, em que é impossível levar adiante a relação processual sem solucionar aquela questão. Ou seja, sem resolver aquela questão, não tem como levar o processo adiante. Exemplo simples no processo penal: decisão de pronúncia. O réu é pronunciado e, após a pronúncia, ele é julgado pelo tribunal do júri. Tem até uma questão relacionada a isso para a gente responder mais tarde, nas hipóteses de recurso. E aí, eu posso fazer o julgamento sem saber se o tribunal confirma ou não a pronúncia? Não. Por quê? Porque o julgamento só pode ser feito com a decisão de pronúncia preclusa. Então, tem lógica formar um instrumento? Não tinha lógica. Quando o processo era físico, você juntava o recurso aos autos de processo e encaminhava o processo para o tribunal. Porque sem essa decisão, o processo não andaria. Mas existem outras hipóteses em que não há essa necessidade. Então, por exemplo, eu quero juntar um documento ao processo, o juiz não me permite juntar porque diz que o documento está fora de prazo. Eu vou recorrer dessa decisão. Olha, está fora de prazo, mas é um documento novo, eu tive acesso a esse documento agora. Então, esse despacho que me impediu de juntar um documento, que me impediu de ter um ofício que fosse oficiado, por exemplo, a um banco, em função da quebra de um sigilo bancário, isso me dá a possibilidade de continuar, e quando o tribunal resolver essa questão, esse documento ser ou não juntado a depender da decisão do tribunal. Então, em tese, não precisaria que o processo parasse.
Então, a lógica da formação ou não do instrumento está mais ligada a um mundo de processo físico, de processo em papel, e de você remeter esse processo ao tribunal ou não. Então, a gente precisa entender também o seguinte: a questão de ser físico ou de papel é uma questão, e tem a questão também dos meios de locomoção, da forma de remeter esse processo. Nós estamos falando de um código que foi criado em 1941, né? Uma realidade do país completamente diferente. Então, não era tão simples remeter um processo inteiro, os autos todos, para a capital do estado, por exemplo. Nós temos estados extremamente grandes em que você tem uma capital 600, 700, 1.000 quilômetros de uma comarca, né? Então, você teria que levar esses autos até lá. Então, é daí que surge a noção de que, se não houver a necessidade de parar o processo, você forma um instrumento separado, né, e encaminha para o tribunal, certo? Então, essa é a questão. Bom, na sequência, nós temos a questão da interposição. O direito penal, o processo penal, ele tem uma característica muito interessante, que é a possibilidade do réu estar preso durante o processo e a possibilidade, obviamente, dele estar sendo defendido por alguém que não foi da sua escolha. Então, vejam, as formas de manifestação no processo penal, especialmente quando o réu está preso, ela é especial. Então, toda vez que o réu está preso, ele tem direito à intimação pessoal dos atos que acontecem no processo. Essa intimação pessoal, ela dá margem a uma manifestação do réu separado do seu advogado, né? Então, essa lógica da interposição por termo nos autos ou por petição está muito ligada a isso. No processo civil isso não acontece, por quê? Porque a parte sempre vai falar no processo através do advogado, por intermédio do advogado. Então, ainda que a parte, em determinadas hipóteses, seja citada pessoalmente, seja intimada pessoalmente, são poucas as hipóteses, mas elas existem, ele não vai, especificamente, se manifestar. Ele vai procurar o advogado dele que vai se manifestar a respeito daquela situação. No processo penal, muitas vezes, o réu apresenta o seu recurso. Então, veja, o réu está preso, surge uma decisão, o oficial de justiça vai intimá-lo, e ele diz assim: olha, eu quero recorrer. E aí o oficial de justiça diz: então você assina aqui o termo de recurso. Esse termo de recurso é juntado aos autos, né? Seja eletronicamente, por meio de uma certidão eletrônica do oficial, seja por meio do papel propriamente dito, se ainda tivermos o processo em papel, e aí nós já temos a interposição do recurso. O recurso já está interposto, certo? Então, não precisa o advogado vir e dizer aqui: estou aqui interpondo o recurso. O recurso já existe. O advogado vai apresentar apenas as razões. E daí essa separação de interposição do recurso e apresentação das razões, inclusive com prazo posterior. Então, vejam, qual que é a lógica? O réu foi intimado, preso, manifestou o interesse de recorrer, esse termo de recurso foi juntado no processo pelo oficial de justiça, automaticamente vai se abrir vista para o advogado para ele já apresentar as razões. O recurso já existe, ele já precisa partir para as razões. Então, por isso a divisão. Inclusive, houve um questionamento: olha, isso não é uma forma de protelar? Não seria mais célere recurso e razões em conjunto? É evidente que sim, né? Quando, na maioria dos casos, é assim que acontece. Na maioria dos casos, o advogado não faz uma petição de interposição de recurso e aguarda o prazo para apresentar as razões. Ele faz, na maioria das vezes, no mesmo momento. Mas ele também pode fazer. Um detalhe prático importantíssimo: todos os recursos, como, por exemplo, o recurso em sentido estrito ou apelação, em que consta prazo para interposição e prazo para razões, se for juntar as razões no mesmo momento, elas têm que ser juntadas no prazo de interposição, né? Então, vejam, 2 dias para recurso e 5 para apresentação de razões. Eu não posso juntar o meu recurso e as razões no 7º dia, porque vai estar intempestivo. Então, sempre o prazo de interposição tem que ser respeitado. Eu posso até usar o meu prazo para apresentar razões. E aí eu faria da seguinte forma: uma petição simples, recorrendo,
dizendo do inconformismo com a decisão e apresentando o recurso, e informando que as razões serão apresentadas no prazo legal. Isso é perfeitamente possível. Agora, o que eu não posso fazer é, no prazo, contar os dois prazos em conjunto e apresentar o recurso lá na frente. Então, percebam, petição de interposição ou termo é simplesmente a manifestação de que não há o conformismo com aquela decisão e, em virtude desse inconformismo, há o recurso. E aí, as razões podem já acompanhar a petição de interposição, em separado, mas no mesmo pacote, digamos assim, ou elas podem ser juntadas no prazo legal. Então, se vocês observarem nos modelos, nos livros de peças, no próprio processo, vocês vão ver da seguinte forma: uma petição de uma única folha, normalmente, onde se diz lá, fulano de tal, já qualificado nos autos, vem apresentar o seu recurso em face da decisão de folhas tal, e, às vezes, assim, pedindo que seja recebido acompanhado das razões anexas, já está informando que as razões seguem ali, ou então manifestando a intenção de apresentar as razões na sequência. Tá? Então, a lógica de haver um prazo separado, primeiro, porque pode ser que o próprio réu apresente o recurso, e aí ele o faz por termo, ou seja, o oficial de justiça é que vai certificar, na verdade, que o réu recorreu, e aí depois o advogado vai receber o processo só mesmo para apresentar as razões, tá certo? Então, acredito que isso está esclarecido. A questão dos efeitos do recurso em sentido estrito, né? Isso também levantou alguma dúvida. Primeira questão, o chamado efeito devolutivo misto, né? Murilo Lopes Júnior fala em efeito devolutivo misto. Defeito não, né? Efeito devolutivo misto. A maioria da doutrina não fala em efeito devolutivo misto, fala em efeito devolutivo e efeito de possibilidade de reforma, que é o efeito regressivo, né? Que seria o processo voltar para o prolator da decisão para que ele se retrate ou não da decisão. Então vamos esclarecer isso. No recurso em sentido estrito, assim como no agravo, né? Então vejam, gente, o agravo e o recurso em sentido estrito, eles são irmãos, só que eles são irmãos com nomes diferentes, né? O agravo é o nome simplesinho e o recurso em sentido estrito é aquele que resolveram dar um nome mais diferente, né? Mais chamativo para ele. Então, o que acontece? O efeito devolutivo significa que você está devolvendo aquele ponto para que haja uma nova decisão, né? Esse é o sentido do duplo grau de jurisdição. Olha, eu não concordo com essa decisão, então eu quero que se devolva o poder de decidir a respeito disso. Devolva-se para quem? Para um órgão superior, né? Para o tribunal. No caso do agravo e do recurso em sentido estrito, há uma característica interessante. Antes do tribunal tomar contato com essa questão para que ele possa decidir novamente, o próprio prolator da decisão pode mudar a sua decisão. Ou seja, ele pode se convencer, e aí, muito especialmente em razão dos argumentos apresentados, né, de que aquela decisão de fato não é a mais acertada. E aí ele corrige, digamos assim, essa decisão. Ao corrigir a decisão, ele impede a necessidade, pelo menos num primeiro momento, de que aquele processo vá ao tribunal para uma solução. Então vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu requeri a oitiva de uma testemunha que não foi arrolada no prazo legal, seja eu, acusador, não foi arrolada na denúncia ou queixa, seja eu, defensor, não foi arrolada na resposta à acusação. Requeri, lá no curso do processo, a oitiva dessa testemunha, o juiz vem e diz assim, olha, não vou permitir que você use essa testemunha, porque você perdeu a oportunidade de arrolar a testemunha quando você teve um prazo legal, ponto final. E aí eu apresento o recurso dizendo, olha, eu não arrolei essa testemunha no prazo, porque ela não estava disponível, não havia encontrado ela, não tinha um endereço para fornecer, e eu não tinha como apresentá-la, e ela é fundamental, ela tem conhecimento dos fatos de forma mais adequada do que o conhecimento das outras pessoas, e, portanto, ela é uma testemunha essencial que vai permitir que a decisão seja a melhor possível.
O juiz analisa aquilo e diz o seguinte: veja, eu vou levar esse processo adiante, esse sujeito vai recorrer disso, o tribunal vai ver as razões dele e vai determinar que eu ouça novamente essa testemunha, e aí eu vou ter que retomar esse processo do começo. Quer saber? Vou voltar atrás, vou reconhecer que eu cometi um erro e vou reconsiderar essa decisão. Então, esse é o chamado efeito regressivo, né? Ou efeito devolutivo misto, né? O Aurílio Lopes ele fala em devolutivo misto porque primeiro ele devolve para o próprio prolator da decisão a possibilidade de rever, e aí só se ele mantiver essa decisão é que sobe à instância superior, certo? Mas aí há uma questão interessante. No processo, via de regra, a decisão que agrada uma parte desagrada a outra, né? Isso é natural no processo. Nós temos duas partes que estão ali litigando, que estão contrapondo ideias, e uma decisão agrada um, desagrada o outro. O que pode acontecer é que ao o juiz rever a sua decisão, ele abre a possibilidade para outra parte apresentar o recurso em sentido estrito, né? Então vamos imaginar, para que fique muito claro, uma decisão de pronúncia. Fase do sumário da culpa do júri, encerrada a instrução, o juiz diz: estão presentes os indícios suficientes de autoria, existe prova da materialidade, o réu deve ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Pronuncia o réu. O réu vai e apresenta o recurso em sentido estrito. Apresenta as razões de uma forma tão clara e tão convincente que o juiz diz, puxa vida, errei aqui. Ele não devia ter sido pronunciado. Ele devia ter sido impronunciado. E muda a decisão dele. Impronuncia o réu. Aí, nesse caso, há a possibilidade de recurso pela acusação. E aí a acusação vai ter que se manifestar a respeito disso. Ou seja, se da decisão alterada surge para outra parte a possibilidade de ela, nessa ocasião, apresentar o recurso em sentido estrito, a outra parte vai simplesmente pedir para que o recurso seja encaminhado ao tribunal com as razões já colocadas. Nós não precisamos fazer novas razões. Por quê? Porque o primeiro recorrente já disse por que ele entendia que a decisão dele que a decisão do juiz estava equivocada. O outro já apresentou contra-razões e já disse por que, né, a decisão estava acertada. E à medida que o juiz muda, as razões continuam as mesmas. Seja no sentido de que a decisão é boa, seja no sentido de que a decisão é ruim. Então, toda vez que há uma retratação da decisão e da nova decisão abre-se a possibilidade de recurso para outra parte, basta que ela informe o desejo de que aquelas razões de recurso sejam encaminhadas ao tribunal e ao encaminhamento do tribunal. Se da nova decisão não cabe recurso em sentido estrito, aí não há que se falar nessa possibilidade. Então, rejeição da denúncia ou queixa, recurso em sentido estrito pela acusação. A acusação recorre, o juiz analisa as razões e diz, realmente aqui é caso de recebimento. Recebe a denúncia, retrata-se da rejeição do recebimento da denúncia, não cabe recurso em sentido estrito. E, portanto, não vai poder o réu dizer, não, quero que o recurso suba porque eu tenho interesse. Não, ele vai ter que tomar outra providência. E aqui abre-se a possibilidade de eu falar para vocês a respeito do habeas corpus como substituto recursal. Nós temos uma série de hipóteses do artigo 581 e algumas outras hipóteses esparsas na lei processual penal de que o réu tem prejuízo, sofre decisões que lhe causam sucumbência processual, mas não há um recurso previsto em lei. E aí o que se faz? Usa-se o habeas corpus para substituir o recurso cabível. Então, nessa hipótese que eu disse para vocês, decisão de rejeição da denúncia. O juiz, ao ver as razões da acusação, se convence de que era caso de recebimento da denúncia, muda a sua decisão
e recebe a denúncia. Não cabe recurso em sentido estrito do recebimento da denúncia, não cabe qualquer outro recurso, não tem um recurso previsto na legislação para a decisão que recebe a denúncia. Qual que é a alternativa? Um habeas corpus. O habeas corpus é uma cognição diferente, né? Prova pré-constituída e tudo mais, mas ele é sempre uma possibilidade de eu submeter a uma instância superior uma situação de ilegalidade que eu entenda que esteja ocorrendo. Então, eu posso discutir a minha convicção de que não há justa causa para aquela ação penal em sede de habeas corpus, mas não vou poder fazer através do recurso em sentido estrito, porque não há previsão específica desse recurso. Tá certo? Com relação ao efeito suspensivo, uma dúvida que foi levantada, eu até respondi já, mas eu vou falar um pouquinho mais claramente. Um colega de vocês me disse o seguinte: olha, professor, o efeito suspensivo ele é específico em algumas hipóteses, né? Então, significa, por exemplo, que se houver uma pronúncia e o réu recorrer e não houver o efeito suspensivo, ele pode ser julgado pelo júri? E aí a resposta é não. Por quê? Porque lá no capítulo que trata do procedimento do júri, está claro, no artigo 421, que o julgamento só ocorre após a preclusão da decisão de pronúncia. Então, o artigo 421 diz o seguinte: preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Isso aqui me levanta uma outra situação. Esse colega, ele leu esse artigo 421. Só que ele não compreendeu que preclusa a decisão significava que tinha que estar definitiva. Ou seja, se tem recurso, ela não está preclusa. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas manifestações aconteceram, não só no grupo de vocês, como em outros grupos, no sentido da terminologia usada. Então, vejam, o direito processual, a terminologia no direito processual, no direito como um todo, ela é muito importante. Mas no direito processual ela assume uma importância muito grande porque as expressões têm significado processual, né? Então, quando eu falo recebimento da denúncia, eu estou dizendo que o juiz analisou todas as hipóteses do artigo 395, se convenceu que nenhuma daquelas hipóteses de rejeição estava presente e recebeu a denúncia. Não significa receber o que chegou até ele. Tá? Então, a palavra recebido tem um sentido processual. Assim como a palavra preclusa, que significa que não há mais a possibilidade de mudança da decisão. Tá? Então, assim, a gente pode tentar ao máximo possível transformar isso numa argumentação mais simples, mais fácil entendimento. Mas a gente não pode deixar de utilizar a terminologia correta, porque essa terminologia ela tem sentido para o direito processual penal. Certo? Então, no caso do júri, o artigo 421 é claro: preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao presidente do Tribunal do Júri. Ou seja, se houver recurso pendente, o processo fica parado. Não precisa nem discutir isso. Não é possível julgar alguém sem que a decisão de pronúncia esteja definitiva. Certo? Na sequência, a questão da decisão que concede ou nega habeas corpus. Essa daqui foi uma questão que criou dúvida para várias pessoas, né? Por quê? Porque a doutrina fala, essa é uma situação excepcional. Por que excepcional? Porque, em regra, o recurso em sentido estrito é um recurso contra decisões interlocutórias, né? Contra decisões que não colocam fim a uma relação processual, contra decisões que não analisam a questão de fundo, não analisam o mérito. Porém, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. O habeas corpus em si é uma relação processual. Então, quando há a concessão ou a negativa dessa ordem, você está proferindo uma decisão de caráter definitivo. Só que, no artigo 581, consta o recurso em sentido estrito contra essa decisão. Então, veja, primeira dúvida que surgiu: o que é esse caráter excepcional? É excepcional porque não se trata de uma decisão interlocutória. Se trata de uma decisão definitiva de mérito, né? Quando o juiz decide se concede ou não o HC, ele está exaurindo a cognição ali naquele caso.
Então, essa é a excepcionalidade. Uma outra coisa, a questão do recurso em sentido estrito contra a decisão que concede ou nega HC e a ideia do, aspas, recurso de ofício. Eu disse para vocês, quando a gente estudou o recurso, teoria geral dos recursos, que a expressão recurso de ofício é uma expressão equivocada. Na verdade, o que nós temos é uma condição de validade da sentença. É um duplo grau de jurisdição necessário. É uma revisão necessária da decisão, mas não é recurso. Por que não é recurso? Vocês lembram lá naquele conceito de recurso que a gente viu na primeira aula de recursos? Recurso é um meio de impugnação voluntária utilizado pela parte sucumbente na mesma relação processual. Ou seja, somente as partes do processo podem recorrer. Somente quem perde, quem é sucumbente no todo da decisão ou em parte dela pode recorrer. Então, o juiz não é parte e o juiz não perde com a decisão, né? Então, não se trata de recurso de ofício. Se trata de uma condição de validade da decisão, se trata de um duplo grau obrigatório, ou seja, aí você tem várias denominações e definições que podem ser dadas. Mas o correto é que não se trata de recurso de ofício, tá certo? Então, não há qualquer comprometimento daquele princípio da unirrecorribilidade, né? Você disser assim, mas espera aí, se tem recurso de ofício e recurso voluntário da parte, e aquela ideia da unirrecorribilidade? Primeira coisa, a ideia da unirrecorribilidade tem a ver com a parte, né? Eu só posso recorrer uma vez da mesma decisão. E ainda assim, nós vimos que essa regra comporta exceções, como o caso do recurso especial para o STJ e extraordinário para o STF no mesmo prazo. Então, são dois recursos distintos que são interpostos no mesmo prazo. Mas nós vimos também que, se isso acontecer, lá no STF, o recurso extraordinário vai ficar suspenso até que tenha um destino o recurso especial, tá? Então, concessão ou negativa de HC, recurso em sentido estrito, é exceção porque é contra uma decisão definitiva. Outra coisa, o recurso em sentido estrito, ele só é utilizável da primeira para a segunda instância, tá? Não, se você impetra um HC direto no tribunal, se o HC é contra uma decisão do juiz da primeira instância, uma negativa dele vai ter que ser alvo de um recurso ordinário constitucional, que é um recurso com previsão lá na Constituição, que permite que o STJ receba em grau de recursos as decisões proferidas em HC pelos tribunais de segunda instância. Ou, quando muito, você vai fazer um novo HC para o Tribunal Superior. O mais recomendável é que se faça o recurso ordinário constitucional, porque o STJ, principalmente, tem denegado, aliás, ele não tem nem conhecido de HCs que são impetrados em face de negativa de ordem na primeira instância. Tem dito, olha, o recurso cabível aqui é o recurso ordinário constitucional e não um novo HC. Então, o recurso em sentido estrito, ele só se usa quando o HC é julgado pelo juiz da primeira instância. E aí há a concessão ou a negativa da ordem. Perfeito? Seguindo, princípio da fungibilidade, né? Esse princípio também causou alguma dúvida em vocês na leitura da casuística aqui relacionada ao recurso em sentido estrito. A ideia da fungibilidade é a ideia da garantia do duplo grau de jurisdição. Então, o que é a fungibilidade? Um recurso foi interposto de forma equivocada, né? Era caso de recurso em sentido estrito, o cidadão foi lá e apelou, apresentou uma apelação. O recurso não era o recurso de apelação. A decisão está claramente prevista num dos incisos do artigo 581. Então, vamos pensar nesse do HC que nós estamos falando, né? Impetra um HC perante o juiz de primeira instância, ele nega a ordem e você apresenta uma apelação contra aquela negativa da ordem. Na verdade, o recurso cabível é um recurso em sentido estrito e não uma apelação. O que é a fungibilidade? É a possibilidade que o tribunal tem de receber esta apelação e superar o seu erro para não deixar o réu desamparado. Tá? É como se dissesse assim, olha, o erro técnico cometido pelo advogado não vai prejudicar o réu.
ou o erro técnico cometido pelo acusador, seja particular, seja o Ministério Público, não vai prejudicar o andamento da ação penal. Para que isso não virasse uma praxe sem fim, para que não fosse um convite ao descuido, digamos assim, o que a jurisprudência forjou ao longo do tempo? Existem dois requisitos essenciais para que o princípio da fungibilidade seja aplicado. Primeiro, que não fique evidenciada a má-fé. O que é a má-fé? O recurso de apelação, por exemplo, ele tem um prazo maior que o recurso de sentido estrito. Então vamos imaginar o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida que o recurso cabível contra a decisão é o recurso de sentido estrito. Só que eu perdi o prazo. Eu não recorri no prazo, no prazo adequado. Então o que eu faço? Eu, de forma malandra, eu deixo passar daquele prazo e apresento um recurso de apelação que tem um prazo maior, como se o recurso cabível fosse apelação. E aí eu disse, olha, eu me enganei. E o que eu estou fazendo aí? Eu estou, na verdade, usando de um artifício para não assumir a consequência de ter perdido o prazo. Então, a primeira hipótese é a questão da má-fé, que via de regra fica caracterizada pela tempestividade. Então, toda vez que você tiver um recurso que seja duvidoso, olha, tem dois recursos aqui, eu estudei, pesquisei e não consegui descobrir qual é o recurso adequado. Um recurso é interposto em 5 dias e o outro em 7. O que eu faço? Eu acho que é o recurso de 7 dias que é o mais correto. Ok, faça o de 7 dias, mas faça no prazo de 5. Porque se o juiz ou o tribunal entender que era o recurso de 5, ele vai dizer que você agiu de má fé e não vai usar a fungibilidade. Então, na dúvida, sempre no prazo menor. Tá? E o outro requisito, além da má fé, é o erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? É aquela situação em que você não consegue justificar um recurso pelo outro. Né? Quando você consegue justificar, tem uma jurisprudência do tribunal que é divergente, né? Metade do tribunal entende que o recurso é o X, a outra metade entende que o recurso é o Y. Está justificado, não é erro grosseiro. Certo? Então, para o princípio da fungibilidade ser aplicável, nós temos os dois requisitos. Primeiro, a não ocorrência da má-fé, que via de regra é verificada pela questão do prazo, da tempestividade do recurso. E a segunda hipótese é a hipótese do erro grosseiro, ou seja, eu preciso ter uma justificativa para a minha dúvida. Né? Hoje em dia, mais ainda, né? Nós temos aqui, com a internet, nós temos a possibilidade de consultar em questão de minutos a jurisprudência de qualquer tribunal do país. Então, não tem lógica a gente cometer erros, de certa forma, infantis em relação a isso. Tá certo? Pessoal, com relação ao que vocês me passaram de feedback daquela matéria, são essas as principais dúvidas, né? E com base nessas dúvidas eu fiz aí um roteiro do recurso sentido estrito. Se vocês tiverem algum outro questionamento, por favor, coloquem aqui no chat para que a gente possa discutir a partir de agora. Caso contrário, a gente encerra. Não sei se aparece aqui se alguém está escrevendo ou se aparece só depois de escrito. Obviamente também do que eu falei aqui agora, se ficou alguma dúvida em relação, né, ao que foi dito agora, independentemente dessa dúvida ter vindo da leitura anterior, também vocês podem colocar aqui agora. Mandar um e-mail com alguma dúvida? Sim, pode mandar um e-mail, depois a gente, se tiver alguma dúvida, quem for ver a aula depois pode mandar, sim, não tem problema nenhum. Tá certo? Inclusive, se vocês preferirem, havendo alguma coisa, pode ser mandado depois ou por e-mail ou lá no Moodle e a gente responde oportunamente. Certo? Se for isso, pelo que eu entendi, a gente pode encerrar, então.
Vou aguardar um minutinho aqui, porque eu vi que não aparece nada enquanto vocês estão escrevendo. Só aparece para mim a hora que a mensagem chega. Eu vou deixar mais um segundinho aqui para ver se tem mais alguma mensagem para que a gente encerre. Professor, a Beatriz perguntou. Oi, o que? Eu não ouvi a pergunta dela. Foi aqui no chat ou foi... Foi no chat. Ó, eu vou reproduzir a pergunta que ela fez. Ah, o senhor viu? Agora eu vi. Ah, então tá bom. Eu estou com dúvida em relação à interposição. Ou interpôs o prazo de 5 dias, já começa a contar imediatamente o prazo de 2 dias das razões? Não, Beatriz, é assim. Em regra, quando você interpõe o recurso, você tem a abertura do prazo para razões. Você recebe o processo para as razões. Tá? A lógica é essa. Então, assim, hoje em dia, com o processo eletrônico, isso mudou muito. Mas, assim, vamos pensar na lógica do processo em papel. Você vai lá, apresenta a petição no distribuidor, essa petição é juntada no processo, o juiz recebe o recurso e abre prazo para você apresentar as razões, e aí esse processo vai com carga para você. No caso do processo eletrônico, se você fizer só a interposição do recurso, vai ter que haver ao menos um despacho, ao menos um ato ordinatório do cartório dizendo que está com vista para você apresentar. Certo? O que tem acontecido muito na prática nos processos eletrônicos, principalmente quando tem vários réus, é que esses prazos são sucessivos, e aí, para não haver confusão, tem saído um despacho. Então, por exemplo, réu fulano de tal, o processo está com prazo para apresentação das razões. Passou aquele prazo, réu fulano de tal, o processo está com prazo para apresentação de razões. É assim que tem acontecido na prática. Mas a lógica é, você apresenta o recurso e aí o processo vem com carga para você, né? Então, você entendeu? Quando a gente tinha o processo físico, o processo estava lá no cartório. Você apresentava a petição no protocolo, a petição ia para o processo e aí o cartório te entregava o processo, porque para fazer as razões de recurso, você vai, obviamente, ter que ter os autos, né? Acompanhar todos os autos. Então, assim, é uma lógica bastante diferente do que a gente vive hoje com o processo eletrônico, que você acessa ele de qualquer hora, de qualquer lugar, e não tem essa questão da carga do processo. Então, isso tudo, você pega um código de 41, isso tudo ainda reflete, né? A estrutura do código ainda reflete em relação aos andamentos.